Beleza, de volta. A galerinha disse que era rapidinho, é sempre vapt-vupt para a gente poder voltar. Então, já vamos agora para a questão 5. Vem comigo. Olha aqui o que ele traz. Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora então decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, olha, gente, olha a prova conversando com você. Deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é: letra A, omissivo impróprio; B, omissivo próprio; C, comissivo; D, omissivo por comissão. Professora, que de acha isso? Vem cá. Primeiro, a gente tem que saber que a conduta criminosa, vem cá comigo, a conduta criminosa, para ela ser praticada, ela tanto pode ser praticada por ação, como ela pode ser praticada por omissão. Então, eu tenho dois tipos. A conduta criminosa, eu posso praticar um crime agindo por ação, pegando a arma, mirando, apontando, atirando e matando, como eu posso praticar o crime por omissão, ou seja, não fazendo aquilo que eu deveria e poderia fazer. Eu poderia evitar, eu poderia ajudar ali, resolver, e eu simplesmente me omito, fico sem fazer nada. Isso é um crime por omissão, em que a conduta ela é regida por omissão. Tudo bem? A conduta por ação, a doutrina chama de crime comissivo. Quando eu pratico um crime e a minha conduta é por ação, ele é chamado de crime comissivo. Isso mesmo, comissivo. Quando a minha conduta é por omissão, a doutrina chama de crime omissivo. Só que muita atenção aqui, vem cá. O crime, a conduta por omissão, que é chamado de crime omissivo, é quando a gente não faz o que deveria e poderia fazer. Ela se omite. Só que esse crime omissivo, ele se divide em dois. A gente pode ter a omissão própria e a gente pode ter a omissão imprópria. Lembrando que eu estou falando da conduta do agente criminoso. Então, a omissão própria e a omissão imprópria. Então, o crime omissivo próprio é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime omissivo próprio, vem cá comigo, é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. E a conduta omissiva, o crime omissivo, ele já vem expresso na lei como crime omissivo. Por exemplo, o crime de omissão de socorro. Está lá previsto no artigo 135 do seu Código Penal. Já está lá expressamente omissão de socorro. Então, eu tenho um crime omissivo próprio. Por quê? Porque ele já vem expresso. Qualquer um de nós, se a gente vê uma pessoa ali agonizando no chão, a gente tem que ir lá e pegar a pessoa, né? Ou pegar a pessoa não, ou seja, dar um socorro àquela pessoa. Não necessariamente precisa ser diretamente, nem pode ser diretamente. Mas só você ligar para a SAMU, já está resolvido. Liga para a SAMU, a pessoa está ali agonizando, mas você tem que fazer alguma coisa. O que você não pode é pegar o celular e ficar como o povo faz hoje em dia, né? Gente, estou aqui agora, olha o cara agonizando, já está quase morrendo, a espuma está saindo pela boca e não faz nada. Isso é omissão de socorro. Você poderia ali resolver a situação, você tinha como evitar, você tinha como ajudar, e você não faz nada. Então, você responde pelo crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Só que a gente tem a omissão, que ela pode ser, vem cá comigo, imprópria. Então, perceba, a omissão, não, sem mim, porque eu preciso que eles vejam aqui. Ó, a omissão pode ser própria e ela pode ser imprópria. A omissão imprópria, diferente da própria, não pode ser praticada por qualquer pessoa. É aquela que só pode ser praticada pelos chamados garantes. Isso mesmo. Não entendi, professora. Vem cá. Os chamados garantidores do resultado. Então, os chamados garantes. E quem são os garantidores do resultado? Só eles que podem praticar a conduta omissiva imprópria.
Ou seja, aquelas pessoas que têm obrigação ou dever estabelecido pela lei. Isso mesmo. Aquela pessoa que tem dever ou obrigação estabelecido pela lei, ou por qualquer outra forma, tenha responsabilidade sobre o outro. Eu tenho um nome de garantes. Então, por exemplo, uma babá, uma criança, um idoso ali, que é uma cuidadora de idoso, a mãe, o pai com os filhos, tudo, o policial com a sociedade, são pessoas que ela tem o poder, ela tem o dever de estar ali, de evitar o resultado. Ela podia agir, devia e podia agir para evitar o resultado, e ela não faz. E esse dever de agir, ela incumbe a essas pessoas. E isso você tem lá no artigo 13, parágrafo 2º, do Código Penal. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tem a linha A, B e C, é o conceito de garantes. Quem são aquelas pessoas que são consideradas garantes, que pode ali praticar a conduta omissiva imprópria? Aí a gente tem, na linha A, aquela pessoa que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O pai com o filho, né? A mãe com o filho, o policial com a sociedade. Então, se o policial vê ali o crime acontecendo, ele tem um dever de agir e ele não faz, ele vai responder por aquele crime que está acontecendo ali, por omissão. Só que a conduta dele, ao invés de ser uma conduta por ação, vai ser uma conduta omissiva imprópria, porque ele era garantidor. Mesma coisa, se uma cuidadora de idoso, né, aí a linha B ele fala, qualquer outra pessoa que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, vamos botar aí uma cuidadora de idoso, ela assumiu a responsabilidade. Ela, com outra forma, ela foi contratada para cuidar do idoso. Aí o idoso precisa ali tomar um remédio. E ela simplesmente não dá o remédio, esquece de dar o remédio. Ou então vou botar assim, não vou nem botar que ela esquece de dar o remédio. Ela deveria agir ali, o idoso, né, engasga, e ela deveria agir para evitar o resultado. Ela podia ali, deveria agir, e ela não faz. Ela simplesmente deixa ele morrer engasgado. Então ela vai responder por homicídio. O crime é homicídio, só que a conduta dela vai ser omissiva imprópria. Por quê? Porque ali ela era garantidora do resultado. Ela estava ali para evitar o resultado. E se ela podia, ela deveria e ela podia, e ela não fez, ela vai responder pelo crime que ela deu causa em decorrência da omissão dela. Ela vai responder pela omissão. E por ser garante, essa omissão vai ser imprópria. Se ela não fosse garantidora, seria uma omissão própria. Mas como ela é garante, é a omissão imprópria, ok? E a linha C, ele diz que também é garante qualquer pessoa que com seu comportamento anterior cria o risco da ocorrência do resultado. Como assim, professora? Isso aí ainda não caiu na prova de vocês. Já caiu aí a questão dos garantes da linha A, da linha B, quem tem dever por lei, mas a linha C ainda não caiu. Pode ser uma possível questão de prova para vocês também. Que eles botam aquela pessoa que, com seu comportamento anterior, cria o risco. Você pega o filho de uma coleguinha de uma amiga, uma coleguinha do seu filho, eita, quase não saía, uma coleguinha de um filho seu, ou um coleguinha do filho seu, e leva para a praia. Você sabia que você acabou de se tornar garante daquela criança? Você acabou de se tornar garante, porque você tomou a responsabilidade agora. E aí você leva para a praia e a mãe dele diz assim, olha, ele não sabe nadar, toma cuidado. Aí você fala, não, tem nada não, está comigo, está com Deus. Então você está criando o risco ali da ocorrência do resultado. Está levando a criança que não sabe nadar para a praia, bota ele para tomar banho de mar e você fica lá. Certo? Na hora que ele está ali se afogando, se você não faz nada para evitar que o resultado aconteça, e ele vier a morrer, você vai responder por homicídio. Só que esse homicídio vai ser um homicídio em que você vai responder com a conduta omissiva imprópria, porque naquela situação você era garante. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, Bilo, bora nadar? Aí Bilo fala, eu não sei nadar, Pro. Aí eu faço, ó, Bilo, pega nada, tá comigo, tá com Deus, vamos junto. Aí Bilo fala, mas eu não sei nadar, Pro. Aí eu faço, mas eu tô dizendo que eu vou te levar. Aí ele faz, então tá bom, Pro, eu vou confiar em você. Eu vou com você. Vai comigo, deixa o Bilo lá tomando banho de mar. Aí Bilo vai, tá tomando banho de mar, de boa. Daqui a pouco o Bilo começa a se afogar.
Ao invés de eu ir lá ajudar para tentar evitar, porque ali eu me tornei garante de Bilo. A partir do momento que ele disse que não sabia nadar e eu criei um risco para ele, eu disse, está comigo, está com Deus, desde que eu tomo conta de você, eu me tornei garante dele, pela linha C do artigo 13. Então, eu me tornei garante dele. Se eu não fizer nada, Bilo está lá se afogando. Eu olho para ele e eu canto a musiquinha, né? Ô, Bilo, segura na mão de Deus e vá, né? Se eu mandar Bilo embora, olha só, e Bilo vier. Só que aí Iemanjá rejeitou a oferenda, não gostou e mandou de volta, né? Aí Bilo ficou encalhado aqui na areia. Ele está aqui olhando para minha cara. Então, ele ficou encalhado na areia. Bilo é meu câmera, tá, gente? Para quem não sabe, é o câmera que está aqui. Depois vocês vão conhecer Bilo. Bilo faz sucesso, sucesso. Aí, Bilo voltou, só que já voltou, 1, 2, 3, isola, morto. Matando Bilo. Eu vou responder pelo quê? Homicídio. Homicídio, mas a minha conduta vai ser o quê? Omissiva. Omissiva própria ou imprópria? Imprópria, porque ali eu era garantidora de Bilo. Estão entendendo? Então, essa é a diferença. A conduta omissiva própria já tem um crime omissivo expresso na lei e qualquer pessoa pode praticar. A conduta omissiva imprópria, só os garantes, os garantidores do resultado que podem praticar. Você vai responder pelo crime que você deu causa em decorrência da sua omissão. E a sua conduta vai ser omissiva imprópria. E esse crime, essa conduta omissiva imprópria, vem cá, ela é chamada de crime comissivo por omissão, ou seja, de ação por omissão. É o outro nome que a doutrina traz para a omissão imprópria. Então, comissivo por omissão. Então, vem cá, com isso a gente já consegue responder a questão. Consegue ou não consegue? Consegue. Vem cá, Bilo, me bota no cantinho aqui. Olha aqui. Isadora é mãe de uma adolescente de 12 anos. Então, Isadora é garante. Então, você já sabe que Isadora é garante. Ela vê o companheiro dela mantendo relações sexuais com essa filha dela de 12 anos. E ela não faz nada. Olha o que a prova diz. Diz assim, ó, ela estava apaixonadinha por ele e nada fez. Olha a prova conversando com você. Gente, direito penal, a prova conversa com você. Ela te diz uma vírgula, um não, muda tudo. Ela diz o que ela quer. Então, ó, ela estava apaixonada e nada fez. Olha como eles reforçam. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Ou seja, o cara estava praticando um crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, sim. Ah, professora, mas a menina estava consentindo. Não importa. Se ela é menor de 14 anos, se é um vulnerável, mesmo que ela venha consentir, é estupro de vulnerável. Então, ela, Isadora, estava compactuando com um crime de estupro de vulnerável. E ela poderia, e ela deveria agir, porque ela era garante, ela era mãe. E ela nada fez. Então, é correto que Isadora iria cometer o quê? Poderia responder qual crime? Seria estupro de vulnerável por omissão imprópria. Como eles não botaram o nome do crime, ele só botou aqui. O crime cometido por Isadora é um crime omissivo próprio, você já eliminava o próprio, por ela ser garante, você já eliminava de cara o próprio. E já eliminava o comissivo, porque você sabe que o crime comissivo é um crime por ação, né? Por conduta realizada por ação. Então, de cara, você já eliminava o comissivo, que era uma conduta por ação, já eliminava o omissivo próprio. Por quê? Porque o omissivo próprio é aquele que não é, que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, o impróprio que é praticado por garante, e você restaria para você a letra A e a letra D. Você ficaria na dúvida aqui. Por quê? Olha que sacanagem que eles fazem. Eles trocaram. Eu acabei de dizer a vocês que o crime de omissão imprópria, ele é chamado de crime comissivo por omissão. Olha que sacanagem que eles fizeram. Eles fazem isso para atrapalhar vocês mesmos. Olha que eles botaram. Omissivo por comissão. Eles trocaram a ordem para confundir você. Então, não é omissivo por comissão, gente. É comissivo por omissão, que seria omissão imprópria. Então, isso aqui está errado. Nossa letra é a letra A. O crime que ela iria responder era um crime com uma conduta omissiva imprópria. Por quê? Porque ela era garantidora e nada fez. Tudo bem? Essa aí seria a nossa questão. Facinho, facinho? Pronto? Tranquilão?
Eu estou dizendo a vocês, é só a gente raciocinar que vai certo, que a gente consegue entender. Aí o meu jargão que eu prometi a vocês, que eu disse que eu ia contar. O segundo jargão que eu tenho, que o povo fala muito, é que meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal, e você aprende de uma forma, e tem que ter a dancinha, muito mais legal. É assim que você aprende, brincando, sorrindo, e aí você escuta a minha voz lá na hora da tua prova. Eu sei que você vai escutar a minha voz, se Deus quiser. Vamos lá, vamos seguir. Então, a gente tem mais uma questão aqui agora. Você que está, geralmente vocês me perguntam muito, eu recebo muita mensagem perguntando, professora, você não está no CEO, você só vai participar das revisões. Você, para estudar penal e processo penal com a senhora não, né, que eu nem quero ter um cara de senhora, pelo amor de Deus, mas com você. Ou você tem algum módulo? Eu tenho as minhas isoladas, tá bom? Tenho as isoladas de direito penal e processo penal, aí pelo portal F3 mesmo, é só você comprar o combo e você vai ter minhas aulas de direito penal e processo penal, se você tiver alguma dificuldade, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Então, a gente vem agora para a questão 6. Vem comigo na questão 6. Olha o que ela traz. Lá vamos nós, novamente, para a questão do roubo, né? Agora falando do... É roubo? Isso, latrocínio. Vamos lá. Olha o que ele traz. No decorrer de um roubo com emprego de arma de fogo, João, autor da infração... Então, um roubo com emprego de arma de fogo. João, autor da infração, ante o fato da vítima resistir à entrega do bem almejado, antes mesmo da vítima resistir à entrega do bem almejado, ele já está, ó gente, atenção na prova conversando com você, ele já está durante o roubo, no decorrer de um roubo. Então, ele já está praticando o roubo. Então, antes mesmo da vítima dar o bem a ele, que ele está pedindo, ele desfere um disparo contra ela, que venha a falecer em decorrência do ferimento provocado. Ela morre. Após cessada a ação violenta, João foge da cena criminosa sem se apossar do produto do delito. Então, ele foge sem se apossar. Mentira, deixa só a questão, Bilo. Quando eu estiver lendo a questão, deixa sempre só a questão, tá? Para a galera, que é melhor para poder eles ficarem vendo tudo aqui. Então, João foge da cena criminosa sem se apossar do produto do delito. A tipificação penal da conduta de João é: letra A, roubo tentado em concurso com homicídio consumado. B, roubo consumado em concurso com homicídio consumado. C, latrocínio consumado. D, latrocínio tentado. E, roubo impróprio qualificado pela morte. Professora, vem cá, que agora deu um nó na minha cabeça. Gente, deu nó nenhum. Se você abrir o artigo 157, roubo, onde você tem lá o parágrafo 3º do artigo 157, você vai ver que ele traz o roubo qualificado pela morte. O roubo qualificado pela morte é o famoso latrocínio, que a gente chama de latrocínio. Então, o que é o latrocínio? Latrocínio nada mais é que o roubo qualificado pela morte. Não é um roubo seguido de morte. O aluno meu não fala isso não, pelo amor de Deus. É o roubo qualificado pela morte. Por quê? Porque a morte pode ser tanto antes, durante ou depois da subtração, para a gente poder ter o latrocínio. Basta que a intenção do agente não seja matar. A intenção dele é subtrair. Então, ele mata para subtrair, ou subtrai ali matando, ou ele subtrai e mata para assegurar aquilo que ele subtraiu. Se a intenção dele é a subtração, é o roubo, eu quero subtrair a coisa, e eu uso da morte para isso, com esta finalidade, o crime é latrocínio, é roubo qualificado pela morte. Porque se a intenção dele for matar, o crime é homicídio, não é roubo. Porque latrocínio é um crime contra o patrimônio, é roubo qualificado pela morte. Inclusive, latrocínio não é nem de competência do júri, latrocínio é de competência da justiça comum. Por quê? Justamente porque só vai a júri os crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ao suicídio, são tudo crimes contra a vida, que vai a júri. Agora, o latrocínio, apesar da gente ter a morte, ele não vai a júri porque ele não é crime doloso contra a vida, ele é crime contra o patrimônio, ele é um roubo, roubo qualificado. Então, aqui, ó, a gente já pode de vez, vem cá, analisando a questão, você só precisa olhar isso aqui. Ele está durante um roubo. Então, você já sabe que a intenção dele é o roubo. A prova já está dizendo, com emprego de arma de fogo. Ele queria o bem, só que antes mesmo da vítima entregar o bem, ele acabou disparando a arma e matou a vítima.
em decorrência ali do ferimento provocado. Ele fugiu da cena criminosa e não se apossou do produto do delito. Não levou nada, não se apossou do produto do delito. Então, aqui, minha gente, a pergunta é, que crime é esse? Você já sabe que ele está diante de um roubo, não sabe? Você já sabe que ele está diante de um roubo. Então, de cara, e esse roubo é um latrocínio. Só resta saber se esse latrocínio, vem cá comigo, ele vai ser tentado ou se esse latrocínio vai ser consumado. Por quê? Porque ele matou roubando ali para roubar, só que ele acabou não conseguindo levar nada. Mas a intenção dele era roubar e ele matou. Então, vamos por parte. Você já elimina de cara a letra A, onde ele fala roubo tentado em concurso com homicídio consumado, não. Ele não tinha intenção de matar, ele tinha intenção de roubar, então não há o que se falar em homicídio. Mesma coisa, você já elimina também a letra B. Roubo consumado em concurso com homicídio consumado, você já elimina. Não se fala, gente, em homicídio. Por quê? Porque aqui tudo que ele queria era o roubo. Ele estava praticando roubo. Então, você já elimina a letra A e a letra B. Tudo que tem homicídio, você já elimina de cara. Restou para a gente a letra C, que é o latrocínio consumado, a letra D, que é o latrocínio tentado, e o roubo impróprio e qualificado pela morte. Vamos por parte. Quando é que eu tenho latrocínio? Para responder essa questão, eu só preciso saber uma coisa. A súmula 600 do STF. Eu só preciso, para responder essa questão, exclusivamente, minha gente, de uma súmula. É só isso que eu preciso. Se você analisar a súmula, você nunca mais erra uma questão como essa. Que questão, ou melhor, que súmula? Eu falei 600, né? Súmula 610 do STF. Se você puder, dá uma pausazinha e abre a súmula 610 do STF. Olha aqui, vem cá. O que vai responder essa questão é a súmula 610 do STF. Eu falei 600, é 610. Olha o que ela diz. Ela diz assim, ó. Há crime, vem cá, de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Ou seja, em outras palavras, ela diz, em outras palavras, que o latrocínio se consuma com a morte. Com a morte, independentemente se o agente conseguiu subtrair ou não. Se o agente conseguiu subtrair e matou, latrocínio consumado. Se o agente não conseguiu subtrair, mas matou, latrocínio consumado. Ah, é, professora? É. A súmula diz, o latrocínio vai sempre se consumar com a morte. Obviamente, desde que a intenção do agente seja o roubo. Ele quer roubar. E para isso ele mata para roubar, ou ele rouba matando, ou ele rouba e mata para assegurar aquilo, para que ele fique impune, para assegurar aquilo que ele ali subtraiu. Mas não importa se a intenção dele é roubar e ele não conseguiu roubar, mas ele matou, o crime é latrocínio consumado por força da súmula 610 do STF. Entenderam? Para me dar um exemplo. Vim aqui agora para poder roubar Tício. Eu fui para roubar Tício. Bora, passa tudo. Tício está dentro do caminhão. Bora, vai, carteira, eu quero celular, eu quero tudo. Aí a polícia vai chegando de lá. Olha a polícia! Aí a polícia já grita, né? Parada aí! Aí eu pego, saio atirando, mato ali Tício, mato ele e não levo nada. Por quê? Porque alguém me impediu. Eu não levo nada. Pronto. Isso aí é latrocínio consumado. Por quê? Porque a minha intenção era roubar. Eu só não consegui roubar porque alguém me impediu. Mas eu matei. Se ocorreu a morte, é latrocínio consumado. Então, gente, independentemente se eu subtraí ou não subtraí os bens, se eu matei, é latrocínio consumado. Da mesma forma que se eu subtraio e não mato, mas tentei matar, é latrocínio tentado. Como assim, Pro? Fui lá. Bora, passa tudo. Aí alguém grita de lá, pega ladrão. Aí eu vou e saio atirando, querendo matar e carrego o celular, carrego alguns bens, alguns pertences da pessoa. Eu tive a subtração, eu subtraí e tentei matar. Morri, matei? Não. Então não tem latrocínio consumado. Mas eu subtraí, professora, mas não importa. Para o latrocínio consumar, precisa da morte da vítima. Então, se eu não matei, tentativa de latrocínio. Roubo qualificado na modalidade
tentada. Entenderam? Então, se você vier aqui para a hora da prova, vem cá, se você vier para a prova, você vai ver que ele traz aqui, ó, que ele estava durante o roubo, ele estava praticando o roubo e matou a pessoa. Então, eu tenho... Só que ele não conseguiu levar as coisas, não importa. Ele não conseguiu subtrair, ele queria subtrair, mas não conseguiu subtrair, então a subtração foi tentada, mas a morte foi consumada. Se a morte foi consumada, o crime é latrocínio consumado. Então, ó, letra C é a nossa questão. Não há o que se falar em latrocínio tentado por força da súmula 610 do STF, porque mesmo que ele não tenha conseguido subtrair, se ele matou, não importa, o latrocínio é consumado. E a letra E, professora, que de acha isso aqui? Roubo impróprio e qualificado pela morte. Porque o roubo, lá no parágrafo 1º do artigo 157, ele tem a previsão de um roubo chamado de roubo impróprio. A gente tem, você viu que a gente tem o roubo, né, praticado mediante violência própria e o roubo praticado mediante violência imprópria. Mas lá no parágrafo 1º do artigo 157, a gente tem a figura do roubo impróprio. E o que é o roubo impróprio? Olha a diferença aqui. No roubo, a gente tem duas espécies de roubo. A gente tem o roubo próprio, deixa eu ver se eu arranjo um lugarzinho aqui para poder eu escrever. Vou botar aqui, ó, vou apagar isso aqui para eu poder escrever aqui, tá? A gente tem o roubo, que ele tem o roubo próprio, que é aquele que está previsto no artigo 157 caput, 157 caput, e nós temos o roubo impróprio, que está previsto no artigo 157, parágrafo 1º. Qual é a diferença de um para o outro? Gente, olha aqui como é fácil isso. O roubo próprio é aquele em que o agente ele usa a violência ou a ameaça antes ou durante a subtração. O roubo impróprio é aquele que o agente usa a violência ou a grave ameaça depois da subtração. Então, por exemplo, o mais comum que a gente conhece, vem cá, eu boto a arma na cabeça da pessoa, bora, passa tudo, durante a subtração, roubo próprio, caput. Ou então eu vou bato na pessoa, né, subtraio ali, ou bato na pessoa e subtraio, levo todos os pertences dela. Dou uma coronhada, ela desmaia, aí eu vou e levo todos os pertences dela. Roubo próprio, caput, do artigo 157. A violência vem antes ou durante. Agora, o roubo impróprio, parágrafo 1º, ele fala lá expressamente assim. Ele diz, quando a pessoa, o agente, ele subtrai, e logo após a subtração, ele usa da violência para assegurar aquilo que ele subtraiu. Isso é o roubo impróprio. Ele usa da violência depois. É o que a gente chama de um furto que deu errado. Como assim, professora? Deixa eu entender. Vamos imaginar que eu estou no ônibus, estou sentada, aí a pessoa vem do lado do ônibus, viu minha bolsa aberta, eu estou meio que dormindo, aí a pessoa vai, mete a mão na minha bolsa disfarçadamente, pega o celular e vai saindo. Na hora que ele está levantando, a pessoa de trás faz assim, ei, o cara acabou de pegar seu celular aí, ó, está saindo do ônibus. Aí eu grito, pega ladrão! Na hora que eu grito, pega ladrão, ele volta dando murro em todo mundo para ele conseguir descer do ônibus, para ele ficar impune. Pronto. No início, quando ele tirou o negócio da minha bolsa, era um furto. Não era isso? Era um furto. Ele não usou de violência, de grave ameaça, de nada. Só que aí, alguém viu, gritou, pega ladrão, para ele poder assegurar aquilo que ele furtou, ele saiu dando murro para tudo quanto é lado. Quando ele usou da violência depois da subtração para ficar impune, para assegurar a execução daquilo que ele praticou, naquele momento deixou de ser o crime de furto e passou a ser o crime de roubo. Só que é o roubo impróprio. Por quê? Porque a violência vem depois. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso aí pode ser pegadinha de prova. Tem que tomar muito cuidado. Tem que analisar a situação. Se o agente subtraiu e logo depois da subtração, ele, para poder ficar impune, para assegurar aquilo que ele furtou, ele usou da violência depois, neste exato momento que ele usa da violência depois para assegurar aquilo que ele furtou, o crime deixa de ser furto e passa a ser roubo. Só que é roubo chamado de roubo impróprio. Tá bom? Então, aqui, ó, vem cá, na questão, a gente não vai falar nada de roubo impróprio. Aqui não está o que se falar de roubo impróprio. Por quê? Porque, ó, a violência foi feita antes, né? Ou melhor, foi durante a subtração.
Ele já estava no decorrer do roubo e disparou no decorrer do roubo. Então, a violência veio durante a subtração. Então, não há o que se falar em roubo impróprio. Seria roubo impróprio se ele subtraísse, depois que ele subtraísse para assegurar a subtração, ele viesse e usasse da violência. Aí seria roubo impróprio, então não há o que se falar sobre roubo impróprio, não. Aqui seria roubo próprio mesmo. Aquela que a violência foi durante a subtração. Tá bom? Fechamos mais uma questão. Vamos para mais uma questão, que é a questão 7. Gente, professora, é tanta coisa. Gente, eu não estou brincando, não. Porque vocês veem que a gente parece assim, a gente quer destrinchar milhões de questões, mas não seria interessante para mim vocês aprenderem questões, falando um bocado de questão, sem eu dar para vocês explicar o porquê que aquela questão está correta. Que aí não valia a pena. Para mim, aí não seria uma aula de resolução de questões. Eu chegaria aqui e daria o gabarito para você. Então, eu preciso fazer isso. Se você perceber, a gente tem várias junções de entendimentos para a gente poder responder uma questão. Então, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro explicar a vocês, questão por questão, para que vocês entendam por que ela está errada, entendam por que ela está correta, para que vocês saibam, na hora da prova, saber identificar e saber responder as suas questões, sabendo a situação e sabendo aí o punch da questão, aquilo que o direito penal está procurando de você. Tá bom? Então, vou fechar esse bloquinho, vamos lá para o último bloco para a gente finalizar as últimas questões, trazendo outros assuntos que sejam importantes aí, que pode aparecer na tua prova, que pode vir fervendo e você tem que estar pronto 100%. Então, já volto.